Chaus. Um homem chamado Duobusan, ele foi caçar durante uma manhã, numa tocaia. A jiboia veio, ele ficou escondido e assim levou ele para o fundo da lagoa. E durante esse tempo que ele ficou, ele via a jiboia preparando nishpan, fazendo a cerimônia, tomando nishpan durante a noite, cantando. O peixe ofereceu ajuda a ele para ele poder voltar para a aldeia dele, para a antiga aldeia dele, para a terra. E ele disse que aceitou a ajuda. Ele voltou, ficou um tempo escondido na aldeia. E ele pediu para que buscasse todos os cipó que encontravam nas margens da lagoa. E ele reconheceu o cipó, o nishpan que a jiboia usava. Puxa ali. Tchau. Eu canto na beira do rio, o canto que vem do vento. Tchau. Os caminhos do vento, os caminhos do rio, o canto que vem do vento, o canto que vem do rio. É na Biaiala. Tchau. Corpo é território, território, espírito. Canto é território, memória ancestral. Corpo é território, território, espírito. Canto é território, memória ancestral. E ele reconheceu o cipó, o nishpan que a jiboia usavam, ensinou como prepará-lo e à noite tomou com eles e contou a história do que aconteceu e cantou as músicas que ele tinha aprendido com a jiboia, que até hoje essas músicas são cantadas pelo nosso povo. Então são essas músicas que a gente canta hoje, que o meu povo canta hoje, são as músicas antigas. A gente não tem ideia de quantos anos tem. Tem muitas palavras nas músicas que a gente não sabe mais o significado, porque a palavra é tão antiga que a palavra também muda, a língua também muda. É um canto de resistência. Quando eu canto, eu não canto sozinho. A minha força, a minha resistência, a minha renovação
ela vem dessa espiritualidade, ela vem dessa terra que eu piso todos os dias. Eu canto as lutas e as opressões dos meus avós, dos meus bisavós, do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos. Todas as vezes que eu estou cantando, eu me conecto a eles. A forma como a gente se relaciona com a terra e de se comunicar em forma de canto também está presente na forma como outros elementos da terra, como os animais, as flores e o próprio vento, né? Que na minha cosmovisão, assim, que eu aprendi, o canto vem do vento. Minha mãe e meu pai me deram esse nome Brisa de la Cordilheira. Hoje eu penso que não foi à toa. Eu acho que já estava ali esse destino de gostar de música. Juntar a ponta dessa conversa com a conversa que vocês estavam tendo. E o Ayrton dizia assim: quando fico pensando nessa música, nessa criação, que ela transcende esse limite tão estreito, né, da não percepção, essa criação que ela é viva, então ela é uma coisa tão forte assim, porque ela fala a língua do vento, ela fala a língua dos animais, ela fala a língua de sinais que não são limitados nem só ao planeta, né, de sinais que estão no cosmos, de sinais que estão externos. Muitos desses sinais, são sons, são sinais que expressam relações de outros tempos, né, de outros lugares. E não é música de autor, né? Os parentes sonham. Essas músicas são aprendidas no sonho, que liga a eras para frente, para trás e para o lado e para todos os cantos. Isso é muito impressionante nessa coisa de sonhar a música. E a pessoa no Xingu, né? E quando a pessoa sonha aquela música, quando ele consegue lembrar da música, é que ele vira um Maracaípe. É a iniciação. A música, ela vem dos planetas, ela vem das estrelas. Existem áreas acústicas, né, dentro dessas constelações, desses planetas, desses lugares no espaço. O ouvido humano não escuta, mas se coloca aparelhos, se escuta ali melodias, se escuta música por meio daquilo, se consegue converter em música. E aí a gente encontra muita coisa que são narradas pelos nossos ancestrais. De onde está vindo essa música? As músicas, elas não são canções, elas são comunicação com seres vegetal, com seres animal, com seres astral, envolvendo tudo isso com seres espirituais mesmo. O processo da gente aqui em Abya-Yala, nessa parte, tem um fluxo assim muito próprio, assim, tem algo assim muito próprio de Abya-Yala, que está muito entrelaçado a esses laços comunitários, apesar das migrações, das diásporas indígenas. E para onde a gente migra, a gente está carregando ali o povo, está carregando a comunidade. Nós perdemos um pouco as músicas, né, pelos mais velhos, porque com o contato, quando o índio virou seringueiro, não tinha tempo mais de cantar, de fazer as suas rezas de madrugada, porque tinha que sair cedo para botar a seringa, né, porque era obrigado pelo patrão a fazer isso. E quase a gente perdeu um pouco das nossas cantorias. Caminhos abertos para nós. Cultura é proteção. Esse termo é uma expressão do pajé Agostinho Icamuru. Cultura é uma coisa muito, muito ampla mesmo, que tem muitos significados. Eu gostaria de evocar aqui o sentido de visibilidade, de reconhecimento, de respeito. Trata-se também de escuta, de saber escutar línguas, vozes, sonoridades, tons que possuem uma ancestralidade muito mais longa, muito mais vasta do que a colonialidade.
De 2000 para cá eu recebi a confiança da comunidade para me cuidar do trabalho da espiritualidade, né, que é cuidar da pagelança, cuidar da nossa vida mesmo, da cultura, né, e abracemos os mais jovens, né, o conhecimento dos mais velhos que estava sendo esquecido, né. Um momento muito importante para nós, para a juventude, para os velhos, né, nós valorizar o nosso próprio conhecimento através da música tradicional, né, que são os grandes valores que nós temos hoje para poder continuar, né. Tive que andar em outras terras, né? Mesmo que nós éramos ruim, tivemos que viajar em outras terras em buscar de conhecimento dos pajés mais velhos, né? Estou falando aqui da minha comunidade Bem Querer, que fica dentro do território Pancararu, de um lugar que é um marco da colonização espiritual que o meu povo viveu, onde ela deixou um rastro de muitos questionamentos e de muita descaracterização da nossa cultura, com um movimento de implantação de um cristianismo que desconhecia e desconhece as nossas origens. Então eu estou aqui ressignificando esse espaço. Temos os nossos rituais e a nossa cultura mantida de forma muito segura com os detentores de saberes mais velhos, que também vai sendo repassado de acordo à indicação e à escolha do nosso campo espiritual. Os cantos tradicionais do povo Pancararu a gente chama de toante. Tem o toante tradicional, que é esse que é usado em segredo nos momentos de espiritualidade, de conexão maior com nossos antepassados. Esses só podem ser usados nos lugares certos. Os cantadores tradicionais têm uma relação muito forte com essa ancestralidade, com essa espiritualidade. E nós temos o tuante de Toré, que é esse mais festivo, que é esse que a gente canta para fazer a confraternização, o encontro de todas as aldeias, onde a gente dança e a gente canta e a gente grita e a gente sente a poeira. Ararunanare, 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 inikeu ikawana, ararunanare, 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 inikeu ikawana, ararunanare. Eu achava que era importante valorizar as línguas indígenas, porque a música sai da linguagem, e a música indígena ela sai do discurso. E comecei na década de 70 a fazer assim, as primeiras viagens a campo, né? Eu queria me comunicar com os povos indígenas, não sabia por onde começar. Então eu comecei me abrindo para cantar músicas nessas línguas. E eu tive contato em Rondônia com os povos Aité, Aruá, Tupari e também o Ari. E quando eu voltei dessa viagem que eu fiz, eu decidi que eu realmente não ia fazer outra coisa senão cantar essa música que ninguém conhecia. E eu ia dar um jeito de divulgar. Foi uma aula magna da natureza humana e tudo que eu vi até hoje me impacta. Depois que eu conheci, eu não entendia porque
essa música que é tão grandiosa, porque ela não fazia parte maior desse universo, porque ela poderia nos educar a ter um outro comportamento com relação às diferenças, né? Só que a primeira coisa que aconteceu foi eu já me defrontei com um problema moral, ético, que é os direitos. Eu tinha o Olho d'Água, que era o primeiro LP que eu estava fazendo. Eu queria colocar, né, a autoria da comunidade, da coletividade. Eu não sabia que eu ia trazer uma situação muito complexa, porque eu queria dar o crédito para a coletividade, porque as músicas eram músicas tradicionais, e não tinha como fazer isso e ser respeitado. O direito concerne a um sujeito. O direito autoral não é uma legislação unicamente brasileira, ela é universal. Mas não existia essa possibilidade, legalmente falando, do ponto de vista do direito coletivo. A vanguarda de fazer esse contato com o povo que tem uma criação que é coletiva e querer fazer valer para eles também o direito de um artista, de um criador aqui fora, foi uma aventura corajosa. Ela se meteu numa briga jurídica. Ela não imaginava a confusão que ela estava se arrumando, porque todo mundo que controlava esse mercado falava: o que essa menina está fazendo aí, atrapalhando a gente? Porque, historicamente, a colonialidade, nessa coisa colonial de pegar tudo, pega a floresta, pega a madeira, pega a árvore, pega o jabuti, pega eu, pega você, essa coisa do mercado comer tudo, né? O que o Davi Yanomami chama de mundo da mercadoria, o que a Malum fez, falou: peraí, isso aqui não é uma mercadoria. Eu não quero me relacionar com essa criação como uma mercadoria. Eu quero tratar isso com respeito que ela exige. Hoje, atualmente, a gente está vivendo um processo cultural intenso de troca de música. Interessante. Por exemplo, o ritmo da música Yawanawá cantado com a música Runitum e vice-versa. Esse intercâmbio entre os povos do Acre no Brasil. E também esses cantos, cada Tianá canta do jeito diferente, seus sons diferentes. A música originária, que é aquela tradicional cantada sem interferência de instrumento, sem modificação, ela é uma música de direito coletivo do povo, sem nominar pessoas autor. Então, é uma música, do nosso entendimento, de autoria do nosso povo, que canta lá no Jordão, canta lá no Ivira, canta lá no Maitá, canta no Peru, no Purus. Não tem um ancião ainda que existe no nosso povo que diga que as nossas músicas tradicionais elas foram apenas criadas por uma pessoa. E isso também do modo originário de se cantar, porque hoje tem se feito essa difusão e tem se tido a influência da modificação das músicas. E, inclusive, tem se feito a junção de trecho de palavras tradicionais de uma música com um trecho de português, um trecho com outro som, inclusive instrumentalizando essas músicas, que são música interpretada, inclusive modificada. Antes, os mais velhos eram muito resistentes a essas músicas, por todo o trabalho espiritual, cultural, ser muito interno. Isso veio pela vontade dos jovens de poder compartilhar o conhecimento do povo. Os próprios Tianá hoje têm produzido, por miração do Nishipã, por escrevido, hoje tem muito Tianá que tem sido autor das suas próprias canções, escrita e depois cria melodia para poder cantar, que é de autoria, a gente considera isso realmente de autoria independente daquele Tianá. O ritmo é o pensamento de cada Tianá que canta,
são tons diferentes, tem a demarcação própria, Tchaná, de acordo com seu aprendizado. É importante essa integração de musicalidade entre os povos indígenas no Acre, no Brasil e no mundo, uma maneira de fortalecer cada vez mais a nossa tradição. Movimento de expansão da cultura e tradição, em algum momento, teve muita resistência dos velhos, das lideranças, mas em certos momentos começaram a perceber que isso era um ato importante para o povo, de expandir essa musicalidade, a tradição, as histórias, entender que o mundo estava precisando disso nesse momento. Nessas grandes cidades onde se vive em apartamento, trabalhando 12 horas por dia, estresse, e a música traz essa tranquilidade. Nessa complexidade, assim, né, da criação, da origem desse tipo de musicalidade, tem que, de uma forma ou de outra, aparecer nesse mundo da produção e até do mercado da cultura. Uma música que não tem autoria, tem que se afirmar, tem que achar um lugar nessa batalha de ser reconhecido esse direito coletivo, na forma de registro. Toda a minha tese é baseada na argumentação de que os povos indígenas têm sido negados historicamente com relação aos seus direitos. Nós temos direitos historicamente negados. Muitas pessoas falam de invisibilização, mas se exclui a culpabilidade da sociedade, dos governos, das instituições. O direito que nós temos sobre os nossos territórios, sobre o nosso patrimônio, sobre a nossa cultura, sobre os nossos cantos, pré-existe ao Estado, são direitos originários, eles pré-existem às fronteiras geográficas e políticas que hoje estão constituídas. Não se trata de criar direitos, se trata de afirmar direitos pré-existentes, de reconhecer direitos que já existiam. E a legislação tem avançado lentamente nesse sentido, inclusive a legislação sobre direitos autorais. Minha trajetória faz parte de uma necessidade da minha coletividade de que houvessem advogados indígenas que pudessem trabalhar em prol do povo caingangue. Às vezes a questão da demarcação de terras, a expropriação, o garimpo, os empreendimentos econômicos pressionam tanto que o patrimônio cultural vai ficando esquecido. Até nós que já somos artistas já conseguimos furar um pouco algumas bolhas de convivência, de espaços nos meios culturais, passamos muitas dificuldades para continuar mantendo até uma saúde mental para lidar com inúmeros preconceitos e ir driblando eles para trazer em prol da discussão principal, que é a discussão sobre o território, né? Quando a gente fala de música na academia é sobre o território, quando a gente fala de música dentro do mercado é território, quando a gente está falando sobre direito autoral é território, porque é constante luta por território dentro da demarcação e dentro da demarcação desses espaços também, que é o direito, né? Que nós temos direito, sim, e nós temos direito a prosperar dentro desse universo artístico que é nosso também, e que foi catalogado, inspirado no roubo colonial, e trazer também isso de uma forma de autoestima para nós, né, para que a gente se sinta feliz com o trabalho artístico que a gente realiza e veja a importância cultural, a importância social e política que ele tem no meio que a gente convive, para além do tempo, né, para além de hoje. Ahona nishiponakai ponakai pirimampu nishipamikati no irani ni no irani ni atama huiei pirimampu nishipamikati no irani ni no irani ni. Agora a gente tem, nos últimos 10 anos, uma novidade, que são pessoas indígenas
que se destacam no campo da criação musical, da arte, né, do hip hop, da música política, digamos assim, de engajamento. A gente tem um Ciclo Nuno, por exemplo, filho do nosso querido Olívio Jacupé, que já se projetou além de seu pai como escritor, como um músico, né, um rapper, e eu acredito que ele já está registrando as obras dele como autoria, não mais como uma produção coletivo Guarani, Nhandeva, né, mas é uma autoria. Então nós estamos destacando no meio dessa cena a propriedade intelectual que diz respeito aos coletivos e também a autoral, que diz respeito a artistas indígenas que estão criando e conseguindo fazer o registro das suas obras. Caro Padre, em chama tirerevera, chama abu arai apu pendreve ainwe, e anima chewota inambuap chewina va eri kurive jurapuro chewota. Boa tarde a todos, né? Eu sou cantor de rap, também sou escritor, né? E no rap eu falo sobre a questão indígena, né? A luta do nosso povo, sobre os problemas, né, sociais. Também sou escritor e na literatura nativa eu escrevo história, né? Porque o povo Guarani também tem muita história, né? Quando canto o Guarani falo de política, né? Mas ao mesmo tempo, né? Somos um povo muito tradicional, né? Que ainda não perdemos a nossa língua, né? Estamos resistindo aí. Na aldeia a gente fala só o Guarani, ainda seguimos a nossa cultura. Quando canto rap, né? Falo de Nhanderu, né? Que é o nosso Nhanderu, né? Que não tem tradução, né? Nhanderu é Nhanderu, né? Falo sobre as medicinas também, né? Da natureza, né? Tem uma música chamada Moradia de Deus, né? Que falo que moradia de Nhanderu é a própria natureza, né? Porque é a criação dele, né? É a criação onde existem os animais que são sagrados, os encantados, né? Tudo isso, né? Tudo isso que a gente faz hoje é inspirado nos mais velhos, é inspirado nos anciãos e vem de não é uma coisa voltada para o nosso ego. Eu, pelo menos, tenho trabalhado muito essa questão do ego artístico, por mais que eu tenha minha carreira Brisa Flow, onde eu falo sobre as minhas letras, nos raps, sobre as minhas vivências, trazendo inspiração para as pessoas, o que vem antes de mim é muito maior do que isso. E essa é a luta do cantor, do músico indígena o tempo todo, né? Mostrar essa nossa necessidade urgente que ainda é continuar lutando num território que foi invadido e que segue num processo de colonização. E, ao mesmo tempo, exaltar os nossos saberes, que são muito lindos e muito diversos e muito plurais. A gente escreve histórias do povo Guarani, né, para poder preservar, né, porque hoje estamos perdendo os nossos anciões, né, some toda uma história, né, junto com ele, né, então com isso acredito que nós jovens temos uma missão aí, né, de preservar na arte, né, toda essa ancestralidade, né, uma cultura. Nhanderu, tenonde, nhandechu, tenonde, nhandere, oma nhandere, oma nhanderu, tenonde, nhanderu, tenonde, nhanderu, tenonde, nhandechu, tenonde, nhandere, oma nhandere, oma nhanderu, tenonde. Tchaná para nós é um japinim, que é um pássaro que imita todos os outros pássaros. Também a gente tem uma dieta, um ritual com Tchaná, com jovens, para aprender com facilidade as músicas que escutam. Então, hoje os cantadores, os jovens cantadores, os que sabem cantar, por isso a gente chama de Tchaná. Eu estou no começo do trabalho de registrar as músicas para ser reconhecido, né? Pelos direitos autorais que temos que garantir, né, para que as nossas músicas não sejam usadas de qualquer jeito. Aí hoje estamos buscando essa aliança, né, através das instituições que apoiam nossas causas indígenas, né. Então, como Runicuim, eu quero estar compartilhando essas mensagens da nossa música, né, a importância.
E dizer também que sou um simples parceiro para poder estarmos juntos aqui e lutar pela cultura, pela espiritualidade do nosso povo, porque o nosso grande poder de nós poder compartilhar com a sociedade, são os nossos conhecimentos. Tchau, senhor Luiz. Isso. Então, eu espero que isso que a gente conversou aqui deixe um lastro aí para o pessoal ir pensando, né? Vamos pensando, porque então, coragem, pessoal, essa é a minha mensagem, coragem, vamos lá, vamos em frente, nós damos conta e nada vai nos derrubar. Shawahoni punakai kirima pabisika makati Shawahoni punakai kirima pabisika makati Bana honi punakai kirima pabisika makati Nera